Por que sentimos medo? Bom dia, Paty, tudo bem? Bom dia, Guilherme. Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos falar então sobre medo, como o medo funciona no nosso cérebro. Você sabe? Eu não tenho a menor noção. Então eu vou falar um pouquinho para vocês. A gente tem algumas regiões no cérebro que elas ativam o medo e quando você passa por uma experiência ruim, você também tem um hiperfuncionamento, um funcionamento até inadequado dessa região. A gente tem o córtex pré-frontal, a gente tem a amígdala, região de hipocampo, região que a gente chama do sistema límbico, que é a região das emoções. É uma região que faz com que se você tem isso inflamado por conta de vivências ou experiências, você começa a ter um medo excessivo. E aí, Guilherme, só uma dúvida antes. Quando eu passo, por exemplo, você falou, né? Quando eu vejo esse estímulo, tem essa ativação dessa área, daí o que acontece? Pode ter uma associação, esse estímulo-ativação, esse estímulo-ativação? Com certeza. E não necessariamente real, não necessariamente você vai ter um estímulo lá. Às vezes você começa a ter medo sem necessariamente ter qualquer coisa acontecendo. Só por uma vivência sua do passado. Isso tem a ver com o que eu ia falar. O medo, gente, é uma resposta natural, inicialmente, quando ele não é aprendido, de um estímulo que pode ameaçar a nossa segurança ou ser incômodo, por exemplo, uma fofoca babadeira. Geralmente as pessoas, elas costumam ter medo de animais que rastejam. Então, biologicamente falando, nós seres humanos não gostamos muito de animal que rasteja, assim, lagartixa, cobra, exatamente. Então, isso pode despertar medo. O medo, Guilherme, ele é até diferente da ansiedade, porque o medo eu estou na presença da coisa, a cobra está ali. E a ansiedade, eu antecipo aquela situação. Você antecipa o medo, né? Você antecipa a situação e o medo também. Isso. Mas aí essa antecipação de medo a gente chama de ansiedade. Exato. Então, quando você antecipa um evento, seja ele real ou imaginário, seja um medo real ou imaginário, essa é de fato a ansiedade. Mas o medo ele pode trazer muitas repercussões, porque você pode ter um medo específico de alguma coisa e conseguir funcionar bem, conseguir viver bem sem isso. O problema é quando você começa a viver em torno do medo e de antecipar um evento trágico que pode acontecer. Exatamente. Na verdade, as pesquisas até mostram que é normal nós, seres humanos, termos aí de 1 a 2 a 3 medos. Por exemplo, eu tenho horror de tubarão. Já fui mordida, já cruzei com já fui apresentada ao dentucinho? Não, nunca fui. Mas eu tenho horror. Eu cruzo com tubarão na minha vida, gente? É claro não. Então, o que acontece? Não atrapalha a minha vida. Agora, imagina eu tenho medo de ambientes fechados. Muito medo. Aí eu moro em São Paulo, eu tenho que pegar metrô, eu moro no prédio, lá em cima e tenho que ficar nesses ambientes. Medo de elevador, várias vezes no consultório a pessoa, o instituto é no 9º andar. Então as pessoas às vezes elas vão andando pela escada porque elas têm medo do elevador, medo da morte, muita gente tem também, medo de se relacionar e a gente consegue perceber quando esse medo passa a ser necessário que você busque ajuda, quando ele te trava, quando ele começa a ser algo que ao invés de te movimentar, te deixar bem, te fazer... Você tem o medo, mas eu vou tentar superar o medo. Eu tenho medo, mas eu vou fazer alguma coisa ali e vou seguir. Mas quando o seu medo é por coisas que são rotineiras, não tanto esperadas, e você não consegue controlar, e até tem sintomas físicos por isso, talvez seja a hora de você buscar ajuda. E também eu tenho uma dúvida, Paty, que eu quero que você me responda. Como que a pessoa faz para ela conseguir, em termos psicológicos mesmo, ela conseguir lidar com esse medo? Como que ela trabalha isso? Então, uma dica que eu acho bem importante é pensar nessa relação do que é que eu estou fugindo, do que é que eu tenho medo. Eu posso ter medo de falar em público, mas se eu quero ser um bom profissional, se eu quero ter uma carreira bacana, eu vou precisar enfrentar esse medo. Então, o enfrentamento, ele vai, que nem você falou lá das áreas do cérebro, ele vai desinflamando essa relação entre o estímulo e aquela sensação, vai diminuindo, quebrando essa associação e você passa a se habituar, você passa a se acostumar com aquilo. Então, o enfrentamento é uma das melhores formas de lidar com medo. Outra dica importante são as técnicas calmantes. Você é muito apavorado, costuma ter medo de um monte de coisa, ainda está ali numa beira de procurar ajuda ou não procurar, está correndo risco aí, está no perigo. Então, você pode se jogar nas técnicas calmantes. Meditação, mindfulness, atenção plena, relaxamento muscular, técnicas de relaxamento, de respiração, são ótimas. E se esse medo não conseguir ser controlado com essas técnicas todas e com terapia, muitas vezes a medicação se faz necessária. Existem vários transtornos mentais relacionados à ansiedade que tem como causa o medo.
o pânico, o transtorno de ansiedade generalizada, a fobia social, tem gente que tem medo de se relacionar, de ficar em público, a agorafobia, então medo de lugares com muita gente. De eu ter um treco aqui, e se não, quem que vai me salvar? Exato. E também a fobia específica, que é isso, o medo de cobra, o medo de barata, o medo de lagartixa. E você sabe, Guilherme, que eu até gosto, assim, clinicamente falando, em termos de tratamento das pessoas que medicam o medo, porque justamente como a saída do medo é fazer enfrentamento, às vezes ele tem que estar um pouco mais baixo até para a pessoa conseguir. Sem dúvida, isso é muito importante. Mas tem gente que tem inclusive medo dos remédios psiquiátricos e evitam o tratamento por conta disso. Verdade, isso acontece direto, né? Pessoal, muito obrigado, viu, pelo dia de hoje. Espero que com esses nossos ensinamentos a gente conseguiu tirar um pouco do seu medo dessas fobias que você tem no dia a dia. Obrigado, viu, Paty? De nada. E, gente, para tirar um sorriso da cara de vocês, ó, medicamento psiquiátrico não faz ninguém virar jacaré, não. Então pode procurar tratamento. Beijos!